Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos de fato iniciar a ditadura militar. Essa aula é uma aula fundamental na compreensão da história do Brasil. Podemos denominá-la regime militar, ditadura militar ou ditadura civil-militar. Eu escolho a denominação ditadura civil-militar, que foi a ditadura estabelecida no que ficou conhecido como os chamados anos de chumbo, o período de nossa história que, como vimos na aula anterior, foi estabelecido em 1964 e perdurou até 1985. De fundamental importância para compreender os recentes acontecimentos da história do Brasil, essa é, na minha opinião, a aula mais importante sobre a nossa história. Vamos entender um pouco mais? Muito bem, o primeiro general-presidente da chamada ditadura civil-militar, e a própria composição desse governo, ela diz dessa ditadura civil-militar, foi Humberto Castelo Branco e o vice, um civil, José Maria de Alckmin. Esse estabelecimento dos militares no poder, eles explicitam duas tendências que existiam dentro das Forças Armadas nesse momento. Uma tendência denominada Sorbonne, que acreditava que os militares deveriam restabelecer a chamada normalidade democrática, que foi feito com a deposição de Jango, e assim que ela fosse restabelecida, o poder deveria ser entregue novamente aos civis. A outra tendência é a tendência chamada linha dura, de militares dentro das Forças Armadas que acreditavam que eles deveriam permanecer no poder. Veremos que a tendência vitoriosa foi a tendência da linha dura, óbvio, já que a ditadura ela durou mais de 20 anos. Castelo Branco é considerado um militar da Sorbonne, ou seja, ele falava em entrega do poder aos civis, embora a repressão, as torturas, as cassações, elas tenham ocorrido desde o governo Castelo Branco. E é muito importante que tenhamos clareza disso. Vejam bem, vamos primeiro falar dos aspectos políticos nesse governo. Nós temos de imediato a cassação de mandatos políticos, a suspensão de direitos políticos dos três últimos presidentes da República, os presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, e o fechamento de todos os órgãos que representavam participação popular, da UNE, das Ligas Camponesas e da CGT. Muito bem. A imagem ao lado, obviamente, é a imagem de Castelo Branco. Muito bem. Os militares vão governar através dos chamados atos institucionais, que são emendas à Constituição. Nós temos vários atos constitucionais e em nossa aula vamos falar dos principais. Já falamos do AI-1. O AI-1 ele foi estabelecido assim que os militares assumem o poder e dava poderes para caçar, para várias medidas repressivas, como já vimos em nossa aula anterior, que vai justamente levar à eleição de Castelo Branco, porque uma das prerrogativas do ato institucional número 1 era o estabelecimento de eleições indiretas para a presidência da República. Nós temos aí, agora, no governo Castelo, o ato institucional número 2, que prevê a extinção de todos os partidos políticos e o estabelecimento do bipartidarismo, Arena e MDB. Falaremos desses dois partidos até o final da ditadura militar. Então não podemos esquecer, o ato institucional número 1 estabelece o bipartidarismo com a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, Partido dos Militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que é a oposição consentida pelos militares. Vejam bem, oposição consentida, apenas aquela oposição que eles de fato permitiam para fazer uma maquiagem de democracia que no fundo não existia.
Temos também o ato institucional número 3, que estabelece eleições indiretas para governador e prefeito de capitais e instâncias hidrominerais. Ou seja, as eleições elas passam a ser indiretas pelo ato institucional número 3, praticamente em todas as instâncias de poder. O ato institucional número 4 convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, que iria elaborar a Constituição de 1967, que substituiria a Constituição de 1946, do período de democratização. Vamos ver agora e analisar algumas características dessa Constituição, que foi a Constituição do governo militar. Muito bem, a Constituição de 1967, ela foi teoricamente promulgada. O que significa isso? Os militares, depois de fazer as cassações que convinham a eles, de todos aqueles que faziam oposição ao golpe, eles vão dizer que promulgaram uma Constituição. Se essa Constituição foi feita com um Congresso mutilado, ela é uma Constituição muito mais outorgada do que promulgada. Só que na forma da lei, temos que dizer que a Constituição foi promulgada. A Constituição amplia os poderes do Presidente da República, estabelece a Lei de Segurança Nacional para crimes contra a segurança nacional, ou seja, todos aqueles que se opunham ao golpe militar e ao próprio governo poderiam ser perseguidos de acordo com a Lei de Segurança Nacional. E a criação do SNI, o Serviço Nacional de Informação, que vai ser um importante instrumento na repressão promovida pelos militares, que levaria às prisões e às torturas, como vamos ver ao longo da nossa aula. Do ponto de vista econômico-social, temos algumas medidas muito importantes. Lembrem-se que o processo inflacionário foi um dos motivos que evitou a mobilização social para evitar a deposição de João Goulart. A inflação, que vinha em crescente desde o governo Dutra, ela vai chegar no patamar máximo no governo do Jango. E os militares farão um plano de contenção inflacionária, que é o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, elaborado pelos ministros Roberto Campos e Otávio Bulhões. Esse plano econômico previa a contenção da inflação com sacrifício dos trabalhadores, ao contrário do plano trienal proposto por João Goulart. Então, enquanto o plano trienal previa a recuperação econômica sem penalização dos trabalhadores, o PAEG, ele prevê justamente o contrário. Os trabalhadores teriam que pagar a conta da inflação. Nós temos também, então, os objetivos gerais desse plano, que é, como eu disse, o combate à inflação, a restrição ao crédito, que vai penalizar justamente os trabalhadores, o achatamento salarial e o favorecimento do capital estrangeiro. Além disso, temos a criação do INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, temos a criação do IBRA e a criação do FGTS. A criação do FGTS é a principal medida que temos aí, porque o FGTS, embora ele pareça ser uma medida positiva, né? Então você tem o fundo de garantia para os trabalhadores por tempo de serviço. Na verdade, ele vem substituir a estabilidade no emprego. Então, para quem pensa assim, mas então os militares foram ótimos, criaram um fundo de garantia. Na verdade, a intenção era favorecer o empresariado, acabando com a estabilidade no emprego. Temos também a consolidação da ideologia de segurança nacional, que está prevista na Constituição, e a repressão dos movimentos populares, todo e qualquer movimento popular. Muito bem, então no final do governo, ao longo do governo Castelo Branco, a repressão ela já é uma realidade no Brasil. Castelo Branco cumpre o seu mandato e vai ser sucedido por Costa e Silva. Existem muitas hipóteses sobre essa sucessão, inclusive porque Castelo Branco morre logo depois. Como ele falava muito em entrega do poder aos civis, pressupõe-se que ele tenha sido assassinado. Não existe ainda uma pesquisa conclusiva a esse respeito. Ele morre em um acidente de avião
junto com várias outras pessoas, não cabe aqui citar todas as pessoas que estavam com ele, mas esse acidente, até hoje, encoberto por várias hipóteses, encoberto por falta de investigação, acaba suscitando várias hipóteses, e a mais provável é de que Castelo Branco tenha sido assassinado. Vamos, na nossa próxima aula, falar sobre o segundo general presidente, o general Costa e Silva.